era noite tornou-se dia, o que era trevas resplandeceu, o que era morte tornou-se vida, porque há um Deus que hoje nasceu. Sobre a terra pesa a noite, sobre os pobres pesa a opressão, sobre os braços dos pequeninos, Jesus, Deus menino, traz a redenção. A mulher, pequena e pobre, respondendo sim ao amor, a um homem buscando guarida, na terra ferida nasce o Salvador. O que era noite tornou-se dia, o que era trevas resplandeceu, o que era morte tornou-se vida, porque há um Deus que hoje nasceu. Há pastores pelos campos, a esperança ainda no ar, paz ao povo de boa vontade, justiça e verdade sem fim vão reinar. Caminheiros vêm de longe, uma estrela vem do céu, confundindo a reis e tiranos, se cumprem os planos benditos de Deus. O que era noite tornou-se dia, o que era trevas resplandeceu, o que era morte tornou-se vida, porque há um Deus que hoje nasceu. Entre o campo e a cidade, entre a noite e o alvorecer, canta o galo, os anjos, o povo, Deus menino novo pra nós quis nascer. Aleluia, 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 aleluia. Salve, salve pessoal, na alegria do reencontro semanal, né, que temos aqui hoje com essa edição especial. Acabamos de ouvir o nosso companheiro Zé Vicente com essa música O que era noite tornou-se dia. É assim que a gente quer iniciar essa roda de conversa especial de Natal para trazer a nossa mensagem de final de ano, agradecendo a cada um e a cada uma que nos acompanhou durante todo esse ano. Antes de trazer para a roda os convidados e convidada, gostaria de, mais uma vez, pedir que vocês curtam, comentem, mande para aquele familiar, aquele amigo, aquela amiga, para que possa também acompanhar as nossas rodas de conversa semanalmente. E, claro, esse programa especial de Natal. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Hoje eu divido essa roda aqui, partilho essa roda de conversa com todos os apresentadores do Conversa com o Evangelho para além dos templos. Então sejam bem-vinda e bem-vindos, pastora Odja Barros, Gilvander Moreira e Marcelo Barros. Que alegria estarmos juntos nessa grande ciranda. Então, pessoal, eu queria deixar aqui, né, um espaço para que vocês deem uma palavrinha inicial, um olá a todo mundo que nos acompanha.
Bom, eu estou muito feliz, né, nesse encontro especial ser essa roda belíssima de encontro, né, de convergência, né, de quem faz esse espaço aqui, Evangelho para além dos templos, uma alegria dos templos e já saudar todas as pessoas que estão nos acompanhando, que vão nos assistir. Maravilha. Frei Gilvander, sua saudação inicial, por favor. Darlan, eu também estou muito feliz, né, porque tempo de Natal, né, boas energias, esperanças renovadas, e nós aqui em mutirão tocando para frente esse projeto simples, humilde, Evangelho para além dos templos, para nos ajudar a perceber também que a luz e a força divina não está somente dentro dos templos, mas está muitas vezes, principalmente, fora dos templos. É uma alegria grande estar aqui, Darlan. Que alegria. Marcelo, amado, por favor, traga a sua saudação inicial. Darlan, para mim é uma alegria imensa e é uma festa do coração. Estar com você, a gente estava juntos no programa Conversa com o Evangelho já antes da pandemia e mantivemos durante toda a pandemia, foi até, né, depois demos uma paradinha de uns meses e retomamos com o programa esse agora, Evangelho para além dos templos, e com uma imensa felicidade de fazer isso em equipe, juntos, uma espécie de mutirão, né, de amor, e contar com a presença preciosa da pastora Odja, do Frei Gilvander e agora da Ana Helena Tavares, que passou um tempinho no programa e volta, né, vai voltar a partir de agora. Então, é uma alegria imensa, porque eu acho que Natal é isso, é esse reencontro, essa conciliação de corações, de almas, né. E com vocês todos que nos acompanham aqui, todos e todas. Com certeza, maravilha, Marcelo. Muito obrigado pela sua palavra, pastora Odja, Gilvander também. A nossa roda de conversa hoje, ela vai ser um pouco diferente. A gente não tem um evangelho especificamente para trazer, mas é aquela palavra. E aí, se de repente tiver algo do evangelho, ou de algum evangelho, ou desse evangelho específico de Natal, né, a gente deixa que a divina ruá sopre no coração, no ouvido de cada um e de cada uma, para que possa trazer a sua palavra. Então eu gostaria de oferecer nesse momento a pastora Odja que traga a sua mensagem, a sua palavra para essa roda de conversa. Então, a minha mensagem nesse programa especial do Natal está inspirada, sobretudo no Evangelho de Lucas, capítulo 2, né, quando a gente encontra ali a narrativa de nascimento, do nascimento de Jesus. E eu queria lhe convidar também a não só, né, revisitar essa narrativa do nascimento presente lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, mas também imaginar a cena, montar no seu imaginário a cena do nascimento de Jesus, que é representada sempre no presépio. E esse é um símbolo narrativo muito importante. Eu queria ler então essa mensagem especial do Natal, que eu dei o seguinte título: o nascimento como uma promessa coletiva, o nascimento de Jesus como uma promessa coletiva. Esse relato do nascimento de Jesus culmina o processo iniciado com o anúncio e revela um sentido profundo da encarnação. Deus irrompe a história a partir, né, dessa, imagine, né, a cena, o presépio, aquela criança colocada na manjedoura e tudo que tem no entorno. Então Deus irrompe a história a partir dessa imagem de profunda precariedade, de vulnerabilidade, mas também de vida compartilhada. O presépio, longe de ser só um detalhe pitoresco, é um sinal teológico que desmonta e desmantela as imagens de Deus aliadas ao poder,
a riqueza, a suntuosidade. O presépio faz essa provocação, desconcertando imagens construídas de Deus. Desde uma perspectiva feminista, né, eu sou como mulher teóloga feminista, o nascimento de Jesus para nós da teologia feminista confirma que a salvação não acontece nos espaços de privilégio, mas nas margens, onde a vida é sustentada com muita dificuldade, na maioria das vezes, por pessoas como aquelas que compõem o presépio de Jesus, a mulher, a criança. Maria dá à luz em condições de extrema pobreza, desamparo, sem proteção institucional, sem reconhecimento social. Seu corpo, o corpo de Maria, que gestou a esperança para todo o povo durante 9 meses, agora enfrenta o parto em um contexto de exclusão, de solidão também. No entanto, o texto não enfatiza a narrativa trazendo esse tom da dor, da exclusão, mas subverte no cenário para uma imagem de profundo cuidado. Maria envolve a criança, o deita na manjedoura. É isso que está lá em Lucas 2. E é assim que se compõe a narrativa do presépio. Este gesto de Maria tomando a criança e colocando na manjedoura revela uma teologia, a teologia do cuidado, a teologia do Natal, a teologia do presépio é a teologia do cuidado, que tem sido historicamente invisibilizada. Pouca importância se dá a essa teologia do presépio. Ivone Gebara afirma que o cuidado é uma categoria teológica central, ainda que tenha sido relegada por modelos patriarcais de poder, de dominação, de conquista. Mas na cena do nascimento de Jesus, o cuidado é a primeira linguagem de Deus, através do cuidado de Maria, mãe da criança salvadora que nasce. Frágil, pequena, vulnerável, precisando do cuidado. O presépio também nos lembra que é isso, a cena do nascimento é um espaço coletivo. Ali convergem, lembremos do presépio, convergem pastores, animais, uma mãe, uma criança, uma comunidade que testemunha e reconhece o acontecimento Jesus na história. As primeiras testemunhas não são autoridades religiosas, nem políticas, mas trabalhadores pobres, considerados impuros e poucos confiáveis, os pastores que trabalhavam durante a noite. Esta comunidade reafirma que a revelação divina se comunica prioritariamente a quem vive às margens, na escuridão das noites, muitas vezes pessoas de alguma maneira estigmatizadas como eram os pastores, mas são eles que recebem o anúncio. Estes relatos configuram uma memória perigosa. O nascimento de Jesus é uma memória perigosa que desafia as comunidades cristãs a revisitar suas próprias memórias do nascimento de Jesus. Que memórias nós estamos fazendo do nascimento de Jesus? E o que estamos fazendo com essas memórias do nascimento de Jesus? Produzindo cuidado, incluindo aqueles e aquelas que vivem à margem, ou estamos reproduzindo, através do tipo de memória que fazemos de Jesus, exclusões? Desde a teologia feminista, o nascimento de Jesus não se entende como um evento isolado, mas como uma promessa coletiva. A vida que nasce não pertence somente a Maria, mas uma rede de relações que reconhece e dá suporte à vida
frágil de Jesus. Também nos lembra que a salvação não é individual, a salvação é comunitária e coletiva. O presépio simboliza, sim, um mundo possível onde a vida é acolhida, é cuidada e compartida coletivamente em comunidade, ainda que em meio das precariedades. Que neste Natal revisitemos essa memória perigosa, esse presépio que nos lembra que o nascimento de Jesus é promessa coletiva e é salvação comunitária. Um bom Natal para todos vocês. Que bonita mensagem. Esse ano a gente teve a alegria, né, o presente de ter pastora Odja como uma das apresentadoras, uma das participantes da dessa roda de conversa, que contribui, assim, de uma maneira belíssima. Tivemos a alegria também de ter aqui a Nancy, né, Nancy Cardoso, a qual somos muito gratos, e através delas 2 também as outras 2 mulheres que compõem essa equipe, né, que é a Cíntia e a Ana Helena Tavares. A nossa gratidão e como é bom termos na caminhada mulheres de luta, mulheres com grandes potenciais e colocam a serviço do reino. Por isso, nossa gratidão, nosso reconhecimento pelo serviço, pela missão e por estender as mãos e estarmos sempre juntos e juntas. Frei Gilvander, sua palavra para a gente, querido, por favor. Darlan, tô aqui feliz, quase que extasiado. Pastora Ódia, gratidão, gratidão por essa mensagem inspiradora que calou fundo no meu coração. Mas, Darlan, temos também que agradecer do fundo do nosso coração nosso irmão Alexandre Fragoso, que nos Com certeza. bastidores está cuidando da edição desse programa que nós estamos gravando semanalmente, Evangelho para Além dos Tempos. Mas não precisaria dizer nada mais, mas acrescentando uma palavrinha, realçando também alguns aspectos que a nossa querida Ódia colocou aqui. Tempo de Natal é um momento muito feliz, porque cala fundo no nosso coração, porque revigora a nossa esperança. Só que esperança não é ficar de braço cruzado esperando, né? É esperançar. E aí, a primeira mensagem do Natal, eu acho que o Natal de Jesus Cristo, como a Ódia dizia com muita pertinência, não é o Natal da idolatria do capital, do mercado, não é o Natal proposto pelo Papai Noel, é uma farsa, não é o Natal da comilança, não é o Natal de simplesmente descansar, mas é a gente tentar celebrar com um olho e um pé há 2000 anos atrás, a memória desse evento e procurando buscar com outro olho, outro pé, outra mão, vendo também Deus continuando a sua caminhada junto conosco. É Natal lá e aqui, antigamente e agora no nosso meio também. E a primeira maravilha que cala fundo no meu coração é que celebrar o Natal é celebrarmos Deus abraçando a humanidade, o divino assumindo a condição humana, o divino no humano. Então, celebrar o Natal é um momento fértil para a gente perceber que toda pessoa humana não é um feixe de pecado, de limites, de contradições. Toda pessoa humana é templo do Espírito Santo, é imagem e semelhança de Deus, é moradia, é lar do divino, merece respeito, encantamento. Então, que isso revigore as nossas relações humanas e sociais. Outra beleza que me chama a atenção, conforme a Ódia estava colocando para nós, é que Deus se encarna não a partir do topo da pirâmide da sociedade estratificada e hierarquizada, mas a partir dos porões da humanidade, a partir dos últimos.
é no meio dos pastores, aqueles que eram mais excluídos, considerados impuros, é que eles fazem a experiência de que Jesus, Deus está ali assumindo a condição de o divino. Depois no Evangelho de Mateus também, são os magos do Oriente, quer dizer, o divino que abraça o humano está em todas as culturas, em todos os povos, em pé de igualdade. Não se limita por rótulo A, B ou C, por igreja A, B ou C, religião tal. Outra beleza que me chama muito a atenção é que Jesus nasceu em Belém. Não foi em Jerusalém, não foi em Roma, nem em Brasília, nem na Avenida Paulista em São Paulo e muito menos lá em Nova York, nos Estados Unidos, mas em Belém. És tu a menor de todas as aldeias. E se lembrar em hebraico que Belém, Betlehem, casa do pão. Então, a partir do pequeno, do humilde, do simples, é que brota um caminho de libertação. Isso é muito bonito. Outra maravilha que eu quero chamar a atenção, por exemplo, no Evangelho capítulo 2 de Mateus, quando diz que os magos estão sendo guiados por uma estrela de Belém. Atenção, quando os magos dão uma escorregada e tentam buscar o caminho a ser seguido, conversando com o rei Herodes, sanguinário, autoritário, fascista, repressor, e os seus, a estrela desaparece para dizer onde está sendo tecidas relações de corrupção, de exploração, aí Deus não está abençoando. Mas quando os magos retornam para o campo, eis que a estrela de Belém reaparece. E precisamos perguntar onde que hoje está brilhando a estrela de Belém. E tendo a alegria e a responsabilidade de acompanhar a caminhada dos povos originários, dos indígenas, dos sem terra, dos sem casa, dos atingidos pelos grandes projetos de mineração, os povos, o povo negro escravizado, povo que tem uma orientação sexual homoafetiva, os que são discriminados, aí a estrela de Belém, a luz divina está brilhando. Então esse Natal é um momento propício para a gente redirecionar o nosso olhar e olharmos a partir dos últimos, com os pequenos. Então, nesse sentido, como dizia nossa querida Ódia, é um Natal realmente revolucionário. Faz-se uma revolução copernicana, nos convida para a gente reorientar a vida e, conforme diz os magos, seguir por outros caminhos. Quais caminhos da justiça, da paz, da amorosidade, da solidariedade, da responsabilidade social ambiental, da responsabilidade para com as próximas gerações, para construirmos uma sociedade a mais justa possível e solidária. Feliz, sublime e santo Natal para todos, todas e todes. Gratidão, Darlan. Gratidão, Brisvander. Que maravilha. Acho interessante que a cada roda de conversa a gente consegue se encantar e viver esse evangelho, né, com mais pertença, com mais propriedade. Isso me deixa muito feliz a cada encontro, a cada roda de conversa. E claro, não podia, né, deixar de oportunizar a palavra também para o meu querido irmão Marcelo Barros, que desde antes da pandemia já estamos vivendo essa missão de semanalmente gravar o Evangelho. Marcelo, querido, a palavra é toda sua. Gente, ouvindo essas duas palavras tão importantes, tão queridas, quase a gente não tem mais o que dizer. Mas, se é para dizer mesmo, eu, ouvindo tanto Gilvander como Odja, me, me lembrava de uma coisa, é o contraste entre o anúncio, a- essas palavras, tudo que é dito aqui, e a realidade.
Isso foi assim, Belém é assim hoje. Em Belém foi uma coisa esplendorosa, maravilhosa, luminosa. Imagine o céu se iluminou durante a noite, a gente começou esse programa cantando que era noite e tornou-se dia. Por quê? Porque se iluminou tudo, e os pastores receberam essa mensagem esplêndida, essa mensagem extraordinária do mensageiro de Deus. Hoje nasceu para vocês, para a humanidade inteira, o Cristo, o Messias, o libertador, que é o Senhor. Hoje essa palavra Senhor se usa patriarcalmente. Senhor é algo muito machista. No tempo de Jesus não era. Era o título do imperador de Roma, e aí chamando Jesus de Senhor já começa a revolução. Já começa a dizer, imagina Senhor, uma criança recém-nascida, provavelmente nua, né, coberta com palhas ou com pano, numa estrebaria. E aí é isso, o anúncio é impressionante. E ele diz: "Vão e vejam em Belém o que aconteceu". E eles vão, chegam lá, o que é que eles encontram? Uma família de sem teto e uma criança recém-nascida, sem nada na vida. Eu acho que a gente é confrontado com isso todo dia. Uma Há pouco tempo agora, um amigo me disse: "Me dê algum motivo para eu ter esperança". Por quê? Porque a realidade é muito pesada. A realidade cotidiana da vida da gente, para sobreviver, para tudo, né. A convivência às vezes se torna difícil, enfim, tudo é desafio. E se olhar então no sentido macro, no sentido grande, aí é que é terrível. E aí de onde vem a esperança? De onde vem essa possibilidade de olhar tudo isso, e é para olhar, não é para não olhar, não é para fazer de conta que não existe, não é para se alienar, ao contrário, vão e vejam o que está acontecendo. Então abram os olhos para a realidade. E ao mesmo tempo que vê essa realidade tão contraditória, tão pesada, tão difícil, a gente poder ver o novo nascendo, a salvação de Deus brotando. E como disse Odja, brotando fora das estruturas, fora dos sistemas religiosos e outros. Então, por exemplo, esses dias agora eu fiquei tão contente ouvindo a notícia de que 100 mulheres da periferia de Recife conseguiram, por um projeto da ASA e da Universidade Rural de Pernambuco, se formar e serem agrônomas da agricultura urbana, não rural. E receberam diploma na universidade. Então, quando a gente vê isso, e ali havia pessoas que eram analfabetas ou quase analfabetas. Ou, por exemplo, a notícia que eu recebi também de que um índio da Amazônia, acho que Ticuna, conseguiu fazer o seu doutorado sobre os conhecimentos indígenas como conhecimentos científicos. A ciência não é só ocidental. E na banca de examinação do doutorado, todos eram índios. Gente, isso é Natal. Então, com essas boas notícias, eu deixo a pergunta para vocês: quais outros sinais vocês veem? Será que vocês, quando olham a realidade, só vê tudo negativo, ou vocês são capazes de perceber o novo nascendo no meio o fogo nascendo no meio das cinzas, o novo brotando do amor, da luz, da esperança? Feliz Natal para vocês. Que alegria, que alegria. Às vezes a gente fica pensando, né, o que falar depois de tantas palavras. O coração é cheio de gratidão.
e se eu fosse parar para pensar hoje, qual avaliação eu faria de tudo, eu passa diversas reflexões em minha mente, e como é bom entender que tudo está interligado, tudo é uma rede, tudo é uma uma grande ciranda que vai se encontrando, se desencontrando. E eu encontro Marcelo em 2018 falando sobre ecumenismo, eu encontro Gilvander na caminhada, eu encontro pastora Ode já meio que recentemente, mas em que cada um tem a sua contribuição, tem a sua forma de lidar, de falar, de refletir, de trazer aquilo que entende e que vive. E como é bom viver todas essas experiências. Como é bom a cada semana abrir esse programa e perceber que tantas pessoas nos acompanham. Como é bom estar aqui em missão, como é bom servir a um Deus, pai, mãe, que nos acolhe, nos entende, nos abraça, nos exorta quando é preciso, puxa a nossa orelha, né? Mas que está sempre com a gente. E foi por amor ao serviço, à missão, que eu acolhi isso. E quando eu me vejo nesse lugar, num programa especial de Natal, eu não teria outra palavra a não ser gratidão. Gratidão, eu quero fazer uma ponte aqui com um versículo que diz que até a vontade de servir vem de ti. Então, que bom que Deus coloca no meu coração, nos nossos corações, esse desejo de estar a serviço, de poder levar um pouquinho da palavra do evangelho de cada semana a todas essas pessoas. Então, que consigamos ser abrigo, consigamos ser acolhida, consigamos ser essa palavra desse Deus Pai e Mãe que acolhe, que abraça e que a cada semana faz com que a gente reveja, né? Veja de outros lugares, para além dos templos, para além das paredes, esse evangelho vivo que somos nós, que é cada um que acompanha essa reflexão a cada semana. Mas seguindo minha bateria de gratidão, né, eu agradeço imensamente a vocês três, né, a toda a equipe do Evangelho para Além dos Tempos, né, Frei Gilvander trouxe aí o Alexandre, eu trouxe a Cíntia, a Ana Helena, e também tem os canais que retransmitem essa roda de conversa, né? Então, queria estar passando aqui embaixo o nome de todos eles, mas gostaria de agradecer e reforçar o agradecimento tanto aos canais quanto às pessoas que nos assistem através desses canais, o canal do Frei Gilvander, do Marcelo Barros, a TV Causas da Vida, Zé Vicente, Conversa de Paz e Esperança, do nosso companheiro Daniel e Gino, a TV MTC, o canal Vida no Sul e o Instituto Cultural Padre Josimo. Essa é a nossa rede e estendemos todas as pessoas desses canais também estendem a nossa gratidão, nosso carinho, nosso abraço e um desejo de um 2026 repleto de coisas boas e de realizações. Não é isso, meu povo? Isso mesmo, meu irmão, que beleza. E assim a gente agradece, gente, por mais essa roda, esse programa especial, né, essa roda de conversa. E para ouvir o tchauzinho de vocês, a gente não poderia encerrar diferente. Que é com a música do nosso companheiro Zé Vicente, Já Raiou a Barra do Dia. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Beijo no coração e deixe suas palavrinhas aí finais. Tchau. Feliz Natal, sublime Natal. Tchau, gente. Uma alegria grande. Feliz Natal para vocês. Feliz Muito Natal. Maravilha. Gratidão. Tchau. Feliz Ano Novo. Já raiou a barra do dia, por detrás da escuridão, mas que o sol brilha, Jesus Cristo, dentro do meu coração, mas que o sol brilha,
Não se assustem os pequeninos, Senhor Deus mandou dizer que seu Filho Jesus Cristo, pobrezinho, quis nascer. Que seu Filho Jesus Cristo, pobrezinho, quis nascer. Bendita sejas, Maria, pelo teu imenso amor, esmagaste a serpente, Santa Mãe do Salvador. Esmagaste a serpente, Santa Mãe do Salvador. Meu São José carpinteiro, operário, lavrador, hoje tu és tão bendito, criaste quem te gerou. Hoje tu és tão bendito, criaste quem te gerou. Bate palmas, minha gente, com teus pobres com ardor.